ter feito, o Flamengo vai às compras de novo agora? Não. Não. O Flamengo, aí, corroborando aqui com o que o Maurício disse, algumas dessas contratações realizadas no meio do ano, a gente também entende que vão ter uma melhora de performance. Primeiro, que fique claro, Galvão, o Flamengo hoje ele tem muita responsabilidade nos seus compromissos. O Flamengo está aí entre as 4, 5, talvez folhas de pagamento do Brasil, é fato. Mas o Flamengo não tem uma capacidade de aquisição como muitos aqui apregoam. Não. O Flamengo só vai poder, quem sabe, adquirir um jogador caso de uma venda ou de uma negociação de outro. O que eu li que teria hoje 5 milhões disponíveis para contratação e o restante teria que vir de venda de jogadores. É isso aí, que está no orçamento, está lá. Que está no orçamento. Então, eu vou fazer a minha última pergunta. O que o Flamengo pretende fazer com Paulo Guerreiro, com o ano suspenso e a jogador do Flamengo? Então, primeiro, nós vamos seguir a orientação do Departamento Jurídico, né, que já vem conversando conosco. E essa tomada de decisão do Paulo Guerreiro deve estar saindo amanhã já, porque é uma situação na qual o Flamengo não tem muito o que fazer. É difícil, né? É difícil. Primeiro, fazer o quê? Não, só uma pergunta. Vocês vão rescindir o contrato com ele? O que vai acontecer? Ele vai ser punido também? É uma possibilidade. Não, punido não. Porque o contrato não. Ele tem um tempo de contrato que mais vai ou menos até agosto. Vai até agosto. É menor do que a punição. A questão é uma só. O Flamengo sempre esteve e vai estar e crê em toda... Ele foi vítima de todo esse processo. Isso para nós não resta a menor dúvida. Todos os exames comprovaram e o próprio veredito lá da FIFA também diz o mesmo. Que ele nunca foi e nem nunca espero que seja... consumidor de cocaína. Exato. Isso foi comprovado. A questão da contaminação é o que ocorreu. Vai ter um julgamento, aliás, um recurso da FIFA agora e depois, muito provavelmente, em fevereiro do CAIS. Só que contrato dos atletas, a grande maioria dos atletas profissionais aqui no Brasil, quando ele está suspenso da sua possibilidade de atuar, o clube também é quase que obrigado a também suspender esse contrato por esse mesmo prazo. É mais ou menos isso. É o que vai acontecer. Mas mesmo entendendo que ele foi vítima? Não, mas nós não somos capazes de julgar. Posso falar uma coisinha? Eu não nego. A verdade é que ele é um atleta contratado, entendeu? Que hoje está impedido de prestar o seu serviço. Então é essa a discussão, essa é o que a gente está avaliando lá e seguindo, que seja claro, o que o Flamengo fizer, tipo de ação que o Flamengo tiver, será a orientação única e exclusivamente do Departamento Jurídico, que é quem... Só realmente... colocando de empresa e um funcionário que teve problema com droga, que é o caso do Guerreiro, pelo menos é o que foi dito, né? Ele vai ser julgado e tudo mais. No meu caso, eu tive problema com droga. Fui internado e a TV Globo não suspendeu meu contrato nem deixou de me pagar. Eu fiquei um ano internado sem funcionar, sem trabalhar, sem estar fazendo jus ao salário que eu recebia da TV Globo. E a TV Globo não me suspendeu o contrato nem deixou de me pagar. Ela ficou esperando eu me recuperar para eu voltar a trabalhar. Então eu faço uma comparação com isso. Claro, eu estou fazendo uma comparação assim. O cara foi pego no doping. Se ele cheirou, se ele usou, se ele bebeu, pouco importa. Está ali no doping, foi suspenso. Né? Uma punição que eu acho absurdo. Porque quando é uma droga que é social, eu acho que o cara não tem que ser. Não é para melhorar, o cara não tem que ser punido. Ele tem que fazer um tratamento, não é uma punição. Ele tem que ter uma ajuda para a exatamente. Punição tem que ser com droga que aumenta o rendimento atlético. Anfetamina, essas coisas, né? Anabolizante. Sim. No caso específico, o Guerreiro vai estar impossibilidade de trabalhar, porque ele foi suspenso pela FIFA. Né? Só que ele é funcionário contratado do Flamengo. E o Flamengo vai deixar de pagá-lo? Isso está sendo estudado internamente para medir uma comparação com o meu caso. Não, mas só que fique claro, nos próprios exames e na contraprova, a própria FIFA admite que não foi questão de uso de droga, não. Tá? Pelos índices que foram apontados lá. A legislação é tão conservadora e cruel com quem é pego nesse tipo de situação que desde o primeiro julgamento o Guerreiro é obrigado a treinar separadamente. Recentemente ele deu uma entrevista para o Eric Faria, que foi exibida pelo Fantástico, e falou assim: você não tem ideia, eu fico chutando a bola e não tem goleiro. Fico só eu dentro do campo. A legislação... Ele não pode treinar junto o jogador que é flagrado por ter usado cocaína ou por ter consumido maconha, ele é tratado como um ser desprezível. Só punitivo. É uma legislação absolutamente equivocada, porque
Não estou nem dizendo que é o caso do Guerreiro. O Guerreiro está cada vez mais sinalizado que foi contaminação. Mas vamos lá, vamos partir para aquele jogador que foi pego porque usou cocaína, consumiu maconha. Ele não pode ser tratado como um ser desprezível. O caso do Jobson, Paulinho. Exatamente. O Jobson não o que a legislação fez com o Jobson? A legislação chegou e empurrou o Jobson para um outro mundo, entendeu? E essa legislação esportiva, ela é tão maior porque em qualquer situação do civil, cidadão civil, a justiça é que tem que provar que você é culpado. Nesse caso é o contrário. Ele é que tem que provar que é inocente. Eu só queria pegar um gancho. Inacreditável. Até respeitando a opinião de todo mundo, acho que o Jobson é um pouquinho diferente. O Jobson continuou fazendo coisas erradas e aí você tira o lugar... Mas a primeira punição, Caio, ela já foi uma punição que ela não oferece, não disponibiliza ajuda. Ela trata o Jobson foi pego com essa substância, que não melhora a performance. E aí passa a tratá-lo como um ser que não pode viver em sociedade, que é exatamente o contrário. Não, isso eu concordo com você, isso nós estamos totalmente de acordo. Eu só acho que na hora que ele é reincidente, você deixa de dar oportunidade, ele está roubando o lugar. Mas nunca se pensou em dar oportunidade. Porque ele não tem ajuda, não teve tratamento de nenhum clube. O clube na primeira vez ele é julgado e deixa então deixa eu completar, porque a gente está falando a mesma coisa. Depois do Caio, eu quero dizer o seguinte, eu conheço o Rodrigo e eu sei que o Rodrigo se preocupa muitas vezes antes do profissional com o ser humano. Ele tem esse entendimento. Porque ele foi jogador e exerce o cargo dele com competência há muito tempo. E muitas vezes, um clube, existem outras cabeças e uma tomada de decisão não depende só do executivo de futebol. Então, o que nós estamos dizendo aqui, e o Casa, com mais propriedade do que qualquer outra pessoa, é o seguinte: não esqueça do ser humano. Chama o Guerreiro, de repente, ele deve ter um contrato importante, um salário alto, que tem um impacto, sim, a partir do momento que ele não entra em campo, no orçamento do Flamengo. Mas eu acho que ele também sabe que ele, não podendo atuar, ele não quer fazer mal para o clube. Então, uma redução salarial, a metade, mas assim, nessa hora, na hora da dificuldade, você olha para o cara, se o cara não te abandona, na hora que você dá a volta por cima, ele vai dar um retorno para você. E é bem isso mesmo, até porque nessa questão toda tem várias vítimas, o Flamengo é vítima de uma delas, mas o Paulo, tudo que ele representa, e eu posso falar porque estou trabalhando com ele, ia fazer quase 3 anos, é um exemplo de atleta, extremamente responsável. Essa força que ele apresenta dentro de campo é resultado do tanto que ele treina, do tanto que ele se cuida. E, infelizmente, por conta dessa contaminação que aconteceu num jogo da seleção peruana, seleção com a Argentina, né, na qual o Flamengo e ele, né, ficam realmente vítimas desse processo, como eu falei.